Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais um momento de louvor e adoração. É uma grande alegria podermos estar reunidos na casa de Deus. Saudamos também aqueles que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Hoje nós queremos celebrar o culto do segundo domingo de Páscoa. E como diz, o sepulcro está vazio, Jesus ressuscitou. E essa mensagem nos anima, essa mensagem nos conforta. Sabendo que Jesus ressuscitou, nós também sabemos que um dia nós também ressuscitaremos. Queremos dar início a este nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino. Abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. E Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda humildade e confiança no perdão em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, eu reconheço que por natureza sou pecador e peco contra
apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, cumprindo a ordem de Jesus, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para esse dia, o Salmo 148, convida a fazermos a leitura conforme segue. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus louvem, relatei as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou os doutrinários para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos de chuva de pedra, neve e nuvens, ventos fortes que obedecem a sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor, todos os animais mansos e fartos. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que arrastam do chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso louvo a todos os seus exércitos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia. Bendito Jesus, Príncipe da vida, Senhor da glória, eis-nos aqui diante do teu sepulcro aberto e vazio, naquela abençoada manhã de Páscoa, uma manhã inteira não basta para te agradecer pela tua vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, provando a tua divindade, ciência e tua obra de redentor, em favor da humanidade de todos os tempos, a tua gloriosa restituição do domínio e paz, selou tudo que fizeste por nós e para a nossa salvação, assim como os teus discípulos cheios de dúvidas e temores, fortalece também a nós e faça-nos testemunhar a vitória e a ressurreição quando nos alimenta no ver. Abençoa o nosso culto e renova a nossa esperança da vida eterna, diante do céu. Por amor de Deus, Senhor, agradecemos e pedimos. Amém. podem sentar-se, por gentileza. Queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. E a primeira leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 a 20. Assim está escrito: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles. Mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus,
e todos eram curados. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Até aqui a leitura. Próxima leitura, registrada no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 18. Assim está escrito: eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Eu sou João, irmão de vocês, e unidos com Jesus, tomo parte com vocês no reino que também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado, por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi através de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva no livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem estava falando comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol no meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Até aqui a leitura. Convido a cantarmos o próximo hino, em preparação à leitura do Santo Evangelho.
Leitura do Santo Evangelho para esse dia, registrado no Evangelho conforme João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Em sinal de reverência, convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos por portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão do lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Podem sentar-se. Convido a cantarmos o próximo hino. Isso, antes disso, temos escolinha especial hoje. Quero convidar as crianças e as professoras a chegarem até aqui à frente. Podem vir. Tudo bem com vocês? Que legal, hoje tem uma escolinha bem especial. Então vamos orar ao nosso Deus. Eu convido a juntar as mãos, fechar os olhos, baixar as nossas cabeças e nos dirigirmos ao nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai Celestial, é muito bom podermos estar aqui na Tua casa, onde ouvimos muitas coisas, e uma delas é que Tu nos amas e que através de Jesus Cristo nós temos paz contigo, nós temos vida eterna, nós temos a salvação. Queremos te pedir a Tua bênção sobre a escolinha de hoje, pedir a Tua bênção sobre as crianças, as professoras que irão ministrar a aula, pedindo, Senhor, que tudo que for aprendido possa ficar sempre em seus corações e mentes até o fim. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso melhor amigo. Amém. Abençoada escolinha para vocês. Podem ir. E agora sim, nós cantamos o próximo hino em preparação à mensagem. Que Deus nos abençoe a meditarmos em Sua Santa Palavra, em nome de Cristo. Amém. É comum passarmos aqui neste mundo por situações que nos deixam perturbados. Um bom exemplo disso é o período após a morte de um familiar.
Neste momento nós vivemos abalados, vivemos tristes. Também os conflitos entre marido e mulher, filhos, pais, tudo isso nos deixa desanimados. Nós nos sentimos chateados. Ficamos muitas vezes envergonhados dentro do próprio lar, talvez entre os vizinhos, os amigos. E qualquer dessas outras situações que nós passamos aqui neste mundo, situações que nós chamamos de instabilidade, é muito importante termos apoio, é muito importante termos orientação, abraço dos irmãos e amigos na fé. Isso é muito importante para nós nesses momentos. Estarmos juntos, ouvir, conversar, compartilhar as nossas dores, isso é muito importante para quem vive em dificuldades. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, logo após a sua crucificação e morte, nós também vemos que eles estavam muito abalados, eles estavam muito tristes. O texto nos diz que eles estavam com medo, falam que eles estavam trancados, escondidos, com medo dos líderes judeus, certamente, com medo da morte, com medo de que eles pudessem ser presos assim como Jesus e também serem condenados à morte. Mas nós vemos que aconteceu uma coisa muito interessante, uma coisa que nós podemos destacar. Eles ficaram juntos, eles fugiram, com certeza, mas eles estavam juntos, reunidos. Poderia ter ido um para cada lado, mas não. Isso é uma coisa maravilhosa. Eles estavam unidos, um consolando o outro. Mesmo que as mulheres já tivessem trazido notícias de que o túmulo estava vazio, de que viram anjos, que Jesus havia ressuscitado, mesmo assim eles continuavam tristes, abalados, com medo, mas eles estavam juntos. E o texto nos diz que no final do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece no meio deles. E Jesus saúda eles dizendo que a paz esteja com vocês. Nós vemos que naquele momento a alegria tomou conta dos discípulos. E para não deixar dúvidas que era ele mesmo, que era Jesus que estava na frente deles, o que Jesus faz? Ele mostra as marcas da crucificação, mostra as suas mãos, mostra o peito, o sinal onde o guarda machucou ele com a lança, e vemos que isso não deixou mais dúvidas. O texto diz que eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Os discípulos ficaram felizes, ficaram aliviados. Mas o texto também destaca que um discípulo estava ausente, Tomé. Tomé não estava junto com o grupo. Nós não sabemos o motivo, o texto não diz, só sabemos que ele não estava presente. E se ele estivesse junto, ele também teria visto e ouvido Jesus ressuscitado. Suas dúvidas, suas tristezas teriam desaparecido, como aconteceu com os demais. Ele teria recebido consolo, teria recebido paz, força para as suas atividades diárias. Mas acontece que ele não estava lá. E quando os outros discípulos encontraram Tomé, talvez quando ele retornou para o grupo, ou em outro momento, eles disseram: nós vimos o Senhor. Mas, como nós sabemos, Tomé não acreditou. E ele pôs algumas condições para que ele pudesse crer que Jesus havia ressuscitado. Olha, se eu não vir as mãos dele, não colocar o meu dedo ali, se não vir o lado dele, também não puser a minha mão, eu não vou acreditar. E nós vemos que Tomé passou toda aquela semana ali, com dúvidas, com incertezas, até um outro domingo em que Jesus, novamente, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus aparece no meio deles. E dessa vez Tomé estava junto. E Jesus chega e, como da outra vez, deseja a eles paz.
que a paz esteja com vocês. E se vira para Tomé e diz: olha, toque o dedo aqui, coloque a sua mão aqui do meu lado também, pare de duvidar e creia. Essa é a mensagem de Jesus: pare de duvidar e creia. E Tomé, vendo aquilo, ele faz uma confissão: Senhor meu e Deus meu. E Jesus o repreende: olha, você creu porque me viu? Felizes são aqueles que mesmo sem me ver, também creem. Essa orientação de Jesus serve para todos nós nos dias de hoje. Nós que também somos seguidores de Jesus. E que muitas vezes, talvez, nós também gostaríamos de ver a Jesus. Não que nós não creiamos, mas muitas vezes, no meio de nossas dificuldades, no meio das nossas dúvidas e inseguranças, talvez nós gostaríamos de receber o consolo do bom mestre, talvez vendo a Ele. Mas nós temos o conforto, nós temos o consolo. A exemplo daqueles discípulos que estavam reunidos, e a partir dali eles começaram a se reunir semana após semana, e Jesus vinha até eles. E mesmo depois que Jesus foi aos céus, Jesus continuou vindo até eles. E hoje Jesus também vem até nós. Cada vez que nós estamos aqui, cada vez que nós estamos no momento de culto, Jesus vem a nós. E Jesus diz que a paz esteja com você. Jesus nos estende a sua mão, nos estende o seu perdão, nos chama de filhos e filhas amados, nos recebe, nos convida para a sua santa ceia, onde nós o recebemos verdadeiramente. Na ceia nós recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue de Jesus. Aqui, neste local, nesta casa de culto, nós recebemos os santos sacramentos, o batismo, a santa ceia, a palavra de Deus que nos fortalece, que nos anima a continuarmos nesta caminhada. Nós vemos que, a partir de então, toda a cristandade se reúne. E isso é muito importante, nos reunirmos, estarmos presentes na casa de Deus. Por quê? Porque frequentemente nós também precisamos de conforto, nós precisamos de consolo, nós precisamos de paz, força e coragem. Nós necessitamos da presença de Jesus em nossa vida. E nós o encontramos. A nossa semelhança daquele grupo de discípulos, isso também se reflete a Tomé. Por quê? Porque muitas vezes nós também temos dúvidas, nós temos inseguranças, nós temos medo. Medo diante da vida, diante do futuro, diante de problemas, talvez a doença de um ente querido, enfim, nós temos muitas e muitas dúvidas. Graças a Deus que hoje nós não precisamos nos reunir a portas trancadas, que nem acontecia com aqueles discípulos. Hoje nós temos igrejas espalhadas em diversos lugares do mundo. Aqui, por exemplo, as portas estão abertas. Todo mundo sabe que aqui é um templo, todo mundo sabe que aqui é uma igreja cristã e que volta e meia nos reunimos aqui de portas abertas. Isso é uma grande alegria para nós. Aqui nós recebemos o conforto, nós recebemos o consolo de Deus. E quanta coragem, quanta esperança nós não recebemos aqui, neste lugar. Com muita alegria, Jesus nos recebe, nos concede a cada culto que nós participamos grandes e inúmeras bênçãos. Mas infelizmente isso não acontece com os ausentes. Aqueles que continuam longe, que não estão unidos, eles continuam sem consolo. Os ausentes continuam consumidos pelas dúvidas e pelas incertezas da vida. Os ausentes continuam sem esperança. E a exemplo do que aconteceu naquele primeiro domingo, onde Jesus apareceu no meio dos discípulos que estavam com medo, desencorajados,
E Tomé não estava presente. Naquele dia, Tomé perdeu uma grande bênção. Ali aconteceu o comissionamento dos discípulos de Jesus. Então, traz para eles o Espírito Santo. Jesus diz: olha, se vocês perdoarem os pecados daquelas pessoas que forem pecadoras, elas serão perdoadas, os pecadores arrependidos. E aqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Esta foi uma grande bênção que Jesus trouxe para os discípulos. Claro, depois no final, antes de Jesus subir aos céus, teve um grande comissionamento, o ide por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, isso aconteceu depois, mas naquele dia que aconteceu aquela bênção especial que Jesus teve no meio dos discípulos, que Tomé não estava, ele perdeu aquele momento. Então, todo momento de culto são momentos especiais que nós recebemos bênçãos e mais bênçãos de Deus. Por isso que é importante estarmos presentes, para recebermos as bênçãos que Deus nos confere, recebermos mais uma vez a Santa Ceia, para que a nossa fé seja fortalecida, recebamos o perdão dos nossos pecados. Isso é muito importante. Às vezes parece que para muitas pessoas não é importante estar em todos os momentos de culto, mas esta é uma distorção que cria dificuldades para nós. É importante sim estarmos regularmente na casa de Deus, irmos aos cultos. Nós vemos que para nós, ou melhor, se nós olharmos naquela época, nós vemos que eles se reuniam toda semana, todos os domingos. O dia até para nós não é o mais importante é que nós possamos nos reunir frequentemente. Que bom que nós pudéssemos nos reunir a cada final de semana, tivesse culto todos os domingos, ou todo sábado, toda sexta, toda quinta, enfim, o dia não importa, mas seria muito bom se nós pudéssemos nos reunir, a exemplo dos discípulos daquela época, os cristãos daquela época, toda semana. Infelizmente, aqui na nossa paróquia nós não conseguimos fazer isso, mas já é uma grande bênção para nós podermos, pelo menos 2 vezes por mês, termos culto aqui em nossa congregação. Isso já é uma grande bênção para nós. E precisamos aproveitar esses momentos em que Jesus nos recebe, em que Ele diz: a paz esteja com você. Todos os momentos que nós podemos estar na casa de Deus, precisamos aproveitar. E também não vamos nos esquecer, não vamos ignorar o que, através de Jesus, nós temos perdão para os nossos pecados, nós temos paz, nós temos consolo, nós temos vida eterna. Louvemos ao nosso bom Deus, reconhecendo que Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Jesus esteve morto, mas Ele vive, e Ele se manifesta a nós. Ele fala, Ele orienta, e recebe aqueles que nele creem. E a estes Ele concede a vida eterna. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos viver o privilégio de estarmos em paz, e com a paz que Jesus nos oferece. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo qualquer entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. A alegria da tua salvação, e sustente com vontade e espírito. Amém. Esse é o momento que queremos trazer as nossas ofertas em gratidão até o altar do Senhor, e durante esse momento convido a cantarmos o próximo hino.
Neste momento queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele. Convido aqueles que podem, para a gentileza, se colocar de pé, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, baixando suas cabeças, e na certeza de que Deus escuta a nossa oração, queremos levar a Ele toda a nossa gratidão pelas bênçãos, pelas graças recebidas, mas também queremos trazer aquelas pesadas cargas, tudo aquilo que aperta o nosso coração, os medos, as incertezas, as dores, a certeza de que Deus nos dará o verdadeiro descanso, a verdadeira paz. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade e o Teu amor por nós e pela humanidade, apesar de não os merecermos. Louvamos-te porque nos criaste, nos preservas e nos das todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-te pela esperança da glória celestial e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e oferecida a nós através da palavra e dos sacramentos, do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça que nos deste. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz, e vivam de acordo com a Tua vontade. Com humildade suplicamos que ores por toda a humanidade, fazendo que conheça os Teus caminhos e a redenção que Cristo Jesus adquiriu para todas as nações, convencendo a todos com o Teu Santo Espírito, de que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Entregamos nas Tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos, tanto no corpo como na alma. Conforta-os com Teu amor, dá-lhes paciência no sofrer, e por Tua graça liberta-os de toda aflição. Ores também para os enlutados, Senhor, que a certeza do feliz reencontro na eternidade e no Teu infinito amor possam dar o consolo necessário nesta hora de dor e sofrimento, pela separação dos seus entes queridos. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições que oferecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Para sentar-se, por gentileza, dado e derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Na Santa Ceia, Senhor, recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser comido e para ser bebido. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza de que Jesus já foi preparado um lugar especial para cada um de nós. Podem vir, porque tudo já está preparado.
Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocar de pé, demos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças por ter dividido para nós benefício esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrar em memória do teu sacrifício por nós e também para que fortalecimento da nossa fé. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração. Eu só confio no Senhor e não vai falhar. Eu só confio no Senhor se o cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor e não vai falhar.
desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães, encerramos o nosso culto de hoje, a nossa transmissão, desejando a todos uma abençoada semana. Fiquem na paz de Jesus. Precisando de alguma coisa, entre em contato conosco através das nossas redes sociais.